Aparentemente, o Bolsonaro está querendo acabar com o padrão de tomada de 3 pinos obrigatório. Isso é uma coisa muito boa para a população brasileira, especialmente para a mais pobre. E antes que alguém venha dizer que eu não conheço a importância da tomada de 3 pinos ou a segurança que ela traz, a tomada de 3 pinos sim, ela é útil em alguns casos, só que na maioria das vezes ela só serve para ser mais uma dor de cabeça, um negócio que só dá prejuízo e mais atrapalha a segurança das pessoas do que ajuda. Primeiro argumento furado que as pessoas que defendem o uso obrigatório da tomada de 3 pinos utilizam é que o terceiro pino faz o aterramento do equipamento que você vai estar usando. Só que os dois problemas com esse argumento são que, primeiro, que a maioria das pessoas não tem simplesmente aterramento na casa delas, eles não têm esse sistema, e segundo, é que a maioria das coisas para as quais você vai estar usando a tua tomadinha é simplesmente inútil o aterramento. Por exemplo, não é necessário muito que você coloque um aterramento para o carregador do seu celular, para um telefone fixo, para a maioria dos equipamentos que você for utilizar na tua sala, no teu quarto. Os únicos lugares que é mais útil que você tem aterramento é, por exemplo, para o seu chuveiro, para a geladeira, para a máquina de lavar da tua casa. E, por exemplo, você não vai ter uma máquina de lavar no teu quarto, nem um chuveiro, nem uma geladeira. Então não tem a mínima necessidade que você tenha essas tomadas no teu quarto, por exemplo, uma tomada de 3 pinos. Então o que acaba acontecendo é que a maioria das casas, as pessoas simplesmente nem tem a tomada de 3 pinos. O que acontece é que elas compram a droga de um aparelho que vem com a tomada de 3 pinos, por exemplo, o carregador, um notebook, ou a fonte do notebook vai ter lá uma tomada de 3 pinos, né? O que vai acontecer? Elas vão utilizar simplesmente um adaptador que você vai plugar lá a tomada, e o adaptador, a única diferença dele para a tomada é que o adaptador tem o lixo de um buraco no meio, que é onde vai o pino, o terceiro pino. Então é simplesmente inútil aquele terceiro pino, não serve para porcaria nenhuma, só serve para encher o saco para toda vez que você quiser utilizar teu notebook, muitas vezes você tem que ficar procurando, cadê o adaptador que eu perdi? E outro argumento que utilizam para defender o padrão obrigatório da tomada de 3 pinos é que a tomada ela vem com uma reentrância, então é mais difícil que você consiga enfiar a tomada com o teu dedo conectado no conectorzinho e aí você tome um choque e morra eletrocutado. E essa reentrânciazinha é até que importante para a segurança, né? Não vou dizer que é 100% inútil, só que, para mostrar como os políticos, na maioria das vezes, estão em completo descompasso com a realidade do cidadão brasileiro, muitas vezes, se você por algum motivo foi lá e você tem um novo padrão de tomada, se você for utilizar nesse padrão, nessa tomada bonitinha, linda e maravilhosa, o teu aspirador antigo, por exemplo, que não vem com a droga da reentrância na tomadinha dele, o que vai acontecer? Você vai ter que se dar o trabalho de comprar um adaptador que não tem a reentrância para você poder utilizar o seu aspirador velho. Ou, por exemplo, você vai ter que fazer como eu já vi muitas vezes, vai ter que pegar o adaptador com a reentrância e vai ter que cortar a reentrância dele fora com uma faca. Que coisa linda para você fazer com o teu adaptador. Tudo isso porque o teu aspirador é antigo. E outro tipo de situação que pode acontecer com você é você ter comprado alguma coisa fora do Brasil, ter comprado um PlayStation, um celular nos Estados Unidos, onde o padrão de tomada é diferente. Então, chegando aqui no Brasil, se você teve condição de fazer isso, você vai ter que utilizar um adaptador que é adaptado para o padrão americano, e esse adaptador também não vai ter reentrância. Então, mesmo que você tenha um novo padrão de tomada que os políticos te obrigaram a ter, como os políticos também enchem tudo de imposto na nossa economia e você por isso foi obrigado a comprar algum produto lá de fora do país, então o que acontece é que você novamente também vai ter que dar um jeito de simplesmente não ter a reentrância na porcaria da tua tomada. Então a lição de moral que fica disso tudo é que os padrões têm que ser feitos de maneira voluntária. Não adianta um político lá em Brasília assinar uma lei obrigando a ter um certo padrão de tomada e simplesmente ignorar que a maioria das casas não tem aterramento ou que muitas vezes as pessoas utilizam equipamentos antigos ou importados e que não são compatíveis com esse novo padrão que o político está aprovando. Isso tudo só acaba então servindo para gerar dor de cabeça e prejuízo econômico para as pessoas.